129 Twitch Pop capítulo 526. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. A auréola de Sylvester não era mais dourada, mas queimava com um tom vermelho feroz. Isso fez os dois grandes magos estremecerem e sentirem o frio arrepiante mais prejudicial do que o fogo. Com medo e impotência, eles olharam para os brilhantes olhos dourados de Sylvester. Sim, este era o verdadeiro Sylvester Maximilian. Eles o tinham visto anos atrás, mas agora ele parecia assustador, não apenas um garoto esperto. Ao mesmo tempo, as largas asas brilhantes nas costas de Sylvester exalavam uma estranha aura majestosa que os fazia querer se render, como se fosse o caminho certo. Fale. O que você vai escolher? Servir ao Senhor? Ou morrer nas mãos de seu bado? Sylvester pressionou contra seus peitos. Bom. As poltronas em que estavam sentados quebraram e os dois caíram no chão com força suficiente para fazê-los grunhir. Mas Sylvester apenas aumentou a pressão, dificultando a respiração deles. Nós aceitamos. Nós aceitamos seu governo, sua santidade. Os demônios que vivem na Terra de Solis são nossos inimigos. Nós os servimos. Calusson disse, seus olhos castanhos cheios de terror. Ele está certo. Nós os serviremos, o lado certo da história. Timóteo o seguiu. Que a santa luz nos ilumine. Sylvester assentiu e soltou os dois. Mas ele fez questão de dizer a quem eles serviam e quais eram as consequências de traí-lo. 13 grandes magos, um mago supremo e inúmeros homens juraram fidelidade a mim, os 4 novos reinos de Mazan, Warsong, Gracia, Igland e Blackheart, todos eles me servem. Espero que você tome a decisão certa, porque se você me trair, não haverá misericórdia, apenas morte, por sua heresia. Calusson e Timothy eram grandes magos, não tolos. Depois de ouvir Sylvester listar as pessoas que o servem, eles o temeram ainda mais. Tendo sabido sobre o desaparecimento de Sylvester nos últimos 6 anos e a queda de Mazan, eles rapidamente ligaram os pontos e entenderam que foi Sylvester quem orquestrou isso, assim como ele fez de Conrad, o rei de Riveria. Não ousamos trair a fé, respondeu Calusson. Nunca, acrescentou Timothy. Sylvester sentiu-se satisfeito com o cheiro de medo absoluto e ansiedade desenvolvido em seus corações. Então vocês dois devem se comportar como de costume. Quando os exércitos chegarem fora da cidade, não lute e não obedeça às ordens de Conrad. Você serve a mim e a fé de agora em diante. Você vai destruir River City, santidade? Timóteo perguntou timidamente. Sylvester recuou, soltando-os. Não, simplesmente será colocado sob nova administração. Agora saia e lembre-se. Estou observando. Os dois homens se levantaram rapidamente enquanto cobriam suas virilhas com toalhas e saíram correndo. Eles não ousaram olhar para trás nenhuma vez, temendo que Sylvester mudasse de ideia. Isso foi fácil, murmurou Sylvester e sentou-se em uma das poltronas reclináveis. Agora eu só preciso matar os 2 grandes magos restantes, mas não agora. Vamos esperar exércitos cercar a cidade. O que fazemos até então? Mirage perguntou enquanto também estava deitado no peito de Sylvester e descansando. Sylvester sorriu de repente. Nada demais. Mas como temos bons lagos aqui, acho. É hora do gato tomar banho. No. Bom. Antes que Mirage pudesse voar para a liberdade, Sylvester o agarrou e o abraçou com força contra seu peito. Shonky, você é um menino fedorento. Não lhe dou banho há meses. O que mamãe vai dizer quando você a conhecer? Aquele Lord Shonky se tornou Lord Fedorento. Mirage se acalmou, deixando suas patas caírem em derrota. Tudo bem. Esse é para a mãe grande. Sylvester riu, carregou Mirage para um pequeno lago e deu-lhe uma lavagem completa, de shampoo a massagem para secar com ar mágico. No final, ele parecia ainda mais fofo do que antes e, claro, isso tornava ainda mais satisfatório segurá-lo. Maxi, eu quero fazer algo depois que você se tornar Poppy. Mirage começou, usando suas palavras engraçadas de sempre. Eu quero ir para a bestaria e tentar encontrar outros como eu.
Não posso ser o único. Certo? Mirage perguntou enquanto descansava sob a sombra de uma árvore com Sylvester. Tenho certeza de que você é único, amigo. Sylvester surgiu com muitas teorias ao longo dos anos, e em nenhuma delas Mirage era apenas um gato normal. Você provavelmente foi experimentado por algum bruxo doente no passado. Mas ele não podia dizer isso ainda, não antes de ter provas concretas de tudo. Claro, iremos para Bestaria muito em breve, Shunki. Viajaremos pelo mundo inteiro e exploraremos cada canto e recanto. Ao continente de areia, o continente central e muitos outros lugares por aí. Sylvester o incentivou. Faremos muitos novos amigos e, talvez, encontremos uma esposa para você. Wi-Fi. Mirage inclinou a cabeça. Mas eu não quero nenhum. Eu quero que Maxie tenha Wi-Fi. Então eu sempre terei alguém para brincar. Ah. Sylvester riu. Não vai acontecer nesta vida, meu amigo. Eu fiz as pazes com a minha vida. Eu só quero uma paz duradoura. Viver sozinho em uma fazenda isolada. Cultivar minha própria comida e apenas ser feliz. Meu? Claro, você e mamãe vão morar comigo. Só nós três. Sylvester respondeu e, em um instante, ambos se viram sonhando acordados com esse dia. Para Sylvester, a ideia de não ter que se preocupar com sua vida, o mundo e os planos dos outros era como o paraíso. Para Mirage, a vida ideal era sentar na varanda de uma casa no colo da mãe grande e ver Sylvester cortar madeira, esculpir algo, construir algo, apenas com o som de insetos no verão e ruídos ocasionais do trabalho de Sylvester, junto com a voz suave de Xavier. Ah! Eu queria que chegasse logo. Mirage e Sylvester disseram a mesma coisa ao mesmo tempo. Estrondo. Ting. Ting. Eles estão aqui. Sylvester ficou de pé. O som dos sinos e o único tiro do canhão eram a mensagem para os cidadãos. A guerra estava chegando, preparem-se para o pior. Sylvester pegou e sua lança estalou os nós dos dedos antes de descer para a corte real do rei. Ele calculou que, no futuro, se um capítulo da história fosse escrito sobre ele, Conrad seria nomeado o último rei a cair. Mas ele não caiu por causa de sua força, mas porque era um peão ignorante. Pare. Sylvester não se deteve e passou pelo grupo de 4 guardas que patrulhavam os corredores. Eu disse para parar. Os guardas levantaram suas espadas para ele. Sylvester apenas balançou a cabeça e os empurrou para o lado. Você não quer isso, amigo. Confie em mim. Acho que você deveria dar uma olhada. Sylvester os ignorou novamente e desceu as escadas em direção ao andar térreo principal do castelo. Os guardas continuaram seguindo enquanto gritavam, mas nunca atacando fisicamente, já que a armadura de Sylvester parecia muito cara, o que significa que ele não era alguém comum. Pare. Mais uma vez, os guardas parados nos portões da corte real gritaram. Mas Sylvester passou por eles e gentilmente abriu a porta com um chute. Oxi! Uma pequena rajada de vento soprou e roçou o rosto de Sylvester, agitando seu cabelo. Ele olhou para dentro. A corte real parecia completamente lotada com todos os tipos de senhores menores e maiores de Riveria. Todos estavam carrancudos, e Sylvester podia adivinhar do que eles estavam falando. Que a santa luz nos ilumine. Sylvester baixou um pouco a cabeça. Já faz um tempo, Sua Majestade. Silvestre. O rei Conrad se levantou de um salto, seu cabelo loiro acinzentado esvoaçando. Como você? Você voltou. Bem-vindo de volta. Eu ouvi murmúrios sobre o seu retorno das garras da morte. Estou encantado e abençoado. Jogando inocente. Sylvester jogou junto e caminhou para frente. Sim, foram 6 anos difíceis. Tantas facadas nas costas, tantos inimigos, mas no final, eu venci todos eles. De simples nobres à linhagem do imperador Mirmazan, finalmente, todos eles caíram. Sylvester falou, fazendo ameaças veladas aos ouvidos abertos. Conrad entendeu. Ele também era um bom planejador, afinal, não tão bom quanto Sylvester. Sylvester, temo que devo implorar a você para me ajudar novamente. Riveria está em perigo, e Caecilius mais uma vez começou uma rebelião.
Desta vez com o rei Glande, se reveria cair, a escassez de alimentos destruirá a Sol. Sylvester fez uma cara preocupada. De fato, com o motim na Terra Santa, quem sabe qual nobre está do lado do demônio, e quem está do meu lado, com o Senhor. Venha, Sua Majestade. Eu negociarei a paz entre vocês dois. É seguro falar com eles das muralhas da cidade. Conrad olhou para seu irmão mais novo e para os grandes magos. Não há problema em falar, disse Timothy. Concordo, acrescentou Carlson. Conrad encontrou alguma confiança em suas palavras e se levantou. Então, mais uma vez serei um fardo para você, Sylvester. Como meu principal conselheiro, espero que possa me ajudar a resolver esta disputa. Então cuidarei para que meus exércitos e os anciãos fiquem com você na Terra Santa. Mudando de lado agora. Sylvester odiava homens como Conrad. Na melhor das hipóteses, ele poderia tolerar alguém mudando de lado uma vez, mas Conrad era um homem astuto que constantemente mudava de lado sempre que isso o beneficiava. Vamos. Então, Sylvester e Conrad, junto com os grandes magos e o conselho de ministros, cavalgaram pelas ruas vazias da cidade e chegaram ao muro de fronteira, que atualmente estava carregado de soldados de Riveria tentando proteger os portões. Afaste-se. Seu rei está aqui. Os guardas reais empurraram os soldados comuns para o lado e caminharam até a borda da parede. Boas solis! Conrad exclamou ao vê-lo. O exército inimigo era enorme e estava ocupado criando um acampamento a uma distância segura. É o rei Glande com quem estou lutando desta vez. Não cai-se-lhes. Silvestre concordou. Devemos acabar com isso antes que mais soldados de Glande cheguem, Sua Majestade. Conrado concordou. Eu enviei a convocação para meus navios também. No entanto, seus exércitos não chegarão em breve. Estrondo. De repente, um som estrondoso reverberou e King Glan pousou muito perto da muralha da cidade. Muito tempo, Conrad, vejo que você cresceu para ser como seu pai. Conrad cerrou as mãos. Ele desprezava seu pai mais do que tudo, o suficiente para tê-lo matado e todo o harém de concubinas e seus descendentes. Ele desprezava ser comparado ao velho. Mas ele tentou manter a calma, pois havia muito em jogo. Como eu ofendi Glan para você tomar tal ação? Questionou o rei Conrad. Ah! King Glan riu alto. Ação? Rapaz, você cometeu uma heresia total. Apesar de saber que a Terra Santa foi tomada por um pagão, você continua a apoiá-lo. Envie recursos e prometa seu exército aos pagãos. Como você ousa trair minha fé? Como você ousa trair a confiança de sua santidade, Sylvester Maximilian? O coração do rei Conrad fundou. Ele sabia que Sylvester estava perto de Glande, mas não tão perto. Para ele, era uma relação simples, parecida com a dele, baseada em benefícios mútuos. Sua santidade? Conrad murmurou essas palavras e se virou para olhar para Sylvester. Vê você. Sylvester também estava olhando para Conrad. Além disso, a lâmina da lança do infinito estava apontada para a garganta de Conrad. Conrad entrou em pânico. Mate-o. Anciãos. Ataque. O que você está fazendo? Para o medo crescente de Conrad, ele não viu seus leais grandes magos tomarem qualquer atitude. Então ele tentou olhar para trás com o melhor de suas habilidades. Infelizmente, seu coração afundou ainda mais e a fraqueza tomou conta de seus ossos. Não porque. Bem ali, o grande mago Timothy e Carlson colocaram suas espadas nas gargantas do grande mago Rivis Riveria e Nolan Riveria, paralisando instantaneamente as potências. Sylvester pressionou mais a lança, chamando a atenção de Conrad. Você me traiu, Conrad. Você ficou com um pagão. Eu. Me desculpe. Eu devo jurar minha lealdade a você. Faça um contrato de sangue com você. Eu só fiz isso para proteger meu reino, Sylvester. Me entenda. Conrad implorou, não vendo saída. Ele era um homem orgulhoso, mas isso foi antes de se tornar rei. Uma vez que ele experimentou os luxos do trono, o medo de perdê-lo superou o medo de qualquer outra coisa. Sem piedade, respondeu Sylvester. Você cumpriu o que eu precisava de você, Conrad.
Você manteve Riveria em paz e longe de mim. Mas eu nunca confiei em você. Nem em seu pai. Nem em seu irmão Romeu. Conrad tentou recuar, mas suas pernas pareciam congeladas no lugar. Mate-me. Mas solte minha esposa. Ela está grávida. Sylvester respirou fundo, pois sabia que não era um anjo naquele dia. Ele era um demônio de Solis. Ele tinha que fazer o que fosse necessário para alcançar o poder absoluto e inquestionável, não importa o sacrifício. Sinto muito, Conrad. Na casa de Deus, a heresia não encontra misericórdia. Twitch Pop capítulo 527. As palavras de Sylvester pegaram o rei Conrad de surpresa. Ele olhou para ele confuso e temeu por sua vida como nunca antes. Você? Há quanto tempo você vem planejando isso? Desde o dia em que você revelou sua trama para me usar para matar sua irmã. Eu não gosto de quem tenta me apunhalar pelas costas, especialmente se eles são reis ou senhores. Sylvester respondeu e se aproximou de Conrad, agarrando-o pelo pescoço. O homem pode ser um arquimago, mas agora não era nada comparado a Sylvester. Afaste-se do meu irmão. O irmão mais novo de Conrad, Rainer, apresentou-se para implorar. Ele fez o que todos os monarcas fazem. É assim que alguém governa seu reino. Sylvester apontou para King Gland, parado perto da parede. Olhe para ele. Você o vê se rebelando contra mim? Em vez disso, ele está ao meu lado e serve a fé melhor do que qualquer um de vocês. Eu fiz com Rei, limpei todos os caminhos para ele, negociei a paz entre você e Caecilius, e ainda assim você ousou me trair, mesmo depois de saber que eu estava vivo. De fato, os monarcas governam por intrigas e traições, mas você esqueceu que colhe o que planta. Por uma traição, você recebe o mesmo em troca. Ninguém vai aceitar isso. Os senhores e senhoras vão se revoltar contra você. Rei Conrad argumentou. Eles me apoiam porque eu preencho seus cofres. Silvestre deu de ombros. Então eles são pagãos por terem apoiado você. O artigo 66 se aplica a todos eles. Suas linhagens serão apagadas e suas riquezas confiscadas. Você acha que você, um único reino, pode se opor a todos só? Não, eles não podiam, e todos os homens ali sabiam disso. Mas eu não vou matar você e seu irmão. Ainda Sylvester ergueu Conrad do chão e o trouxe sobre a borda da muralha da cidade. Rei Gland, pegue. Oxe! Como uma boneca de pano, Sylvester jogou Conrad direto nas mãos de Gland. Não foi um pouso suave, nem eles se importaram. Então Sylvester pegou Rainer da mesma forma e o jogou da parede. Com a morte dos dois irmãos da família Riveria, apenas os grandes magos permaneceram. Um deles era um grande mago nível 7, e o outro era um grande mago nível 1. Lord Ritvis, você é nível 1, e eu posso poupar sua vida se você concordar em fazer um contrato de sangue comigo. Recuse, e eu lhe darei uma morte digna. Sylvester ofereceu ao homem. Como isso pode? Ritvis gesticulou para Carlson, que segurava uma lâmina em seu pescoço. Ser digno? Sylvester apontou sua lança para eles. Nós vamos lutar, e eu vou te matar com minha lança. Ritvis olhou para seu irmão mais velho, Noland, e tomou uma decisão. Você quer que eu veja minha linhagem morrer antes de mim e permanecer um escravo seu? Nunca capaz de fazer uma nova família e servir inquestionavelmente. Perdoe-me, Lord Bard, eu escolherei a morte em vez de tal destino. E eu respeito isso. Sylvester concordou e olhou para Noland. Você pode se juntar ao seu irmão e me atacar ao mesmo tempo. Mas nós lutamos fora da cidade, pois não tenho animosidade contra pessoas inocentes. Era assim que as coisas deveriam ser. A maioria dos grandes magos eram velhos com mais de um século de vida atrás deles. Com a idade, quase todas as mentes aprendem a se tornar maduras, sábias e pacientes. Esperava-se que os grandes magos possuíssem eloquência e razão, com um senso de orgulho. Então Sylvester tentou fazer o mesmo. Porém, mais do que tudo, ele desejava usar a batalha como uma demonstração de poder para toda a Riveria, King Gland e seus exércitos. Assim que o testemunhassem vencer, a notícia se espalharia muito mais rápido e genuinamente. Nós concordamos.
Noland concordou quando foi solto do aperto de Timothy e caminhou para frente. Lidere o caminho. Sylvester assentiu e saltou da parede. Logo atrás dele, Rivers e Noland seguiram. Todos se distanciaram o suficiente para manter a cidade segura, mas ao mesmo tempo permaneceram visíveis para o povo. Logo, eles ficaram de frente um para o outro. Sylvester segurava sua lança com firmeza, enquanto os outros dois homens eram bruxos puros e não traziam nenhuma arma física com eles. Pelo que Sylvester sabia, um deles era mestre em magia de água e o outro em magia de terra. No entanto, os dois grandes magos claramente não subestimaram Sylvester. Eles pareciam sérios e até cheiravam o mesmo. Foi uma verdadeira partida mortal, então eles tiveram que dar tudo de si. Comece quando quiser, disse Sylvester. Os dois grandes magos assentiram e caminharam para cada lado de Sylvester para atacá-lo ao mesmo tempo e impedi-lo de reagir ou focar em apenas um deles. Que o melhor de nós vença. Sylvester se preparou. Estrondo. Os dois River Grande Wizards pareciam ter uma grande experiência trabalhando juntos, o que ficou claro desde o primeiro movimento. Rivers chutou o chão e fez uma parede ao redor deles, abrangendo centenas de metros em todas as direções e mais de 10 metros de altura. Oxi! Então o mais velho e poderoso Noland respirou fundo e começou a cuspir uma imensa quantidade de água de sua boca em ambas as palmas das mãos. Veio com tanta intensidade que em questão de segundos o recinto de Rivers se encheu de água. Sylvester simplesmente fez Lintilis andar para cima e ficar na superfície da água. Ele permaneceu pronto para qualquer ataque surpresa simultaneamente, mas não teve medo, pois sua afinidade o permitia manipular tudo, menos escuridão. Aplaudir. Rivers, que havia feito para si uma plataforma na água, bateu palmas e fez alguma coisa. Ao mesmo tempo, Noland caminhou sobre a água sem fazer nada de estranho. Mas com certeza algo estava acontecendo. Ah! Sylvester de repente riu e pulou no ar. No momento em que ele deixou a superfície, surgiram centenas de pontas afiadas feitas de gelo e terra. Estrondo. Você não pode vencer contra nós dois. Nolan mostrou uma pitada de confiança e começou a surfar nas ondas da água, aproximando-se de Sylvester. Nós controlamos os elementos básicos que estão por toda parte ao nosso redor. Sylvester sorriu. E eu controlo o que nos rodeia. Respondendo à batalha, Sylvester permaneceu alguns metros acima da superfície da água e ergueu a palma da mão direita. Um disco enorme e afiado de luz dourada brilhante se formou sobre a palma da mão, expandindo-se constantemente a cada momento que passava. Logo, seu raio atingiu 1 metro. Oxi! Sylvester jogou o disco em direção a Rivers com velocidade notável. O estranho disco de luz deixou uma longa onda na água enquanto apontava para o homem na plataforma. Ele voou rápido o suficiente para criar um zumbido horrível e, ao mesmo tempo, estava quente o suficiente para deixar um rastro de névoa em seu rastro. SHHH. Rivers teve pouco tempo para se esquivar. Sem pensar duas vezes, ele pulou e mergulhou na água, deixando o disco de luz passar por ele. E você? Sylvester voltou-se para Noland, que estava suficientemente perto dele. O grande mago tinha dragões gigantes feitos de água circulando, mantendo-o a salvo de qualquer ataque de longo alcance. Pá! Acho que você deveria dar uma olhada como se um tiro de canhão rugisse. Noland lançou bolas de gelo congeladas e pontiagudas em direção a Sylvester. Cada um deles saiu dos dragões de água e havia dezenas deles. Rachadura. Sylvester nem se moveu e usou sua lança para esfaquear as bolas de gelo que se aproximavam e as quebrou em pedaços. Ele teve uma vantagem física contra os dois grandes wizards. Porque, ao contrário de um mago normal, ele não precisava usar magia para se defender em todas as ocasiões. Finalmente, Sylvester decidiu levar a sério, pois sentiu que os dois grandes magos estavam indo devagar e com calma. Eu posso fazer isso também. Sylvester rugiu e disparou para Noland. Ao avançar, a água sob seus pés começou a subir e, em pouco tempo, um dragão de água semelhante apareceu atrás dele, mas era muito maior e mais detalhado,
revelando o controle de Sylvester sobre o elemento. Nolan enviou seus dragões de água para colidir com os de Sylvester. Estrondo. Em um piscar de olhos, os dois lados colidiram e a chuva caiu. No entanto, antes que Nolan pudesse conjurar algum outro movimento mágico, Sylvester já havia passado por ele e ficou atrás dele. Nolan, seu irmão não está demorando muito na água. Sylvester apontou com um sorriso sombrio no rosto. Em pânico, Nolan olhou para a esquerda e para a direita. Rivez estava longe de ser encontrado. No entanto, ele finalmente notou uma mancha vermelha viva na superfície da água e seu coração afundou. Não. Foi ingênuo de sua parte pensar que eu não poderia controlar um simples disco feito de luz para virar e atacar, disse Sylvester, aproximando-se gradualmente de Nolan. Não é que você não seja forte ou rápido. Tenho certeza que você poderia ter derrotado a maioria dos grandes magos da Terra Santa. Bzzz. Abruptamente, o mesmo disco de luz que Sylvester havia feito antes saiu da água, mas desta vez em sua superfície estava a cabeça decepada de Rivez, queimando lentamente, derretendo a carne. À medida que o disco se aproximava de Nolan, Sylvester também se aproximava. Eu não vou descer tão facilmente. As palavras de Nolan ficaram presas em sua garganta. Não pode se mover, disse Sylvester. O magnetismo e a manipulação de metais são uma magia assustadora. O coração de Nolan afundou e ele percebeu que estava condenado à morte antes mesmo de a batalha começar. Sei como você é tão forte. Seu nível é menor que o meu. Porque nossa magia é diferente, respondeu Sylvester. Cheguei ao templo sagrado no meio do deserto divino e recebi aquela suposta bênção. Nolan riu de repente. Então, temo que ninguém possa se opor a você, sua santidade. Parabéns por ser o novo Papa. Respeitável. Sylvester sentiu pena do homem que aceitou sua morte. Algum último desejo? Perguntou Sylvester. Nolan olhou para a cidade. Não deixe isso desmoronar. Riveria é mais do que apenas um reino governado por um rei ingênuo. Sylvester assentiu e moveu suavemente o dedo, fazendo com que o disco de luz pairasse um pouco para trás para ganhar velocidade e atingir Nolan. Nolan Riveria, você perdeu não porque é fraco, você perdeu porque está lutando contra mim. Que a luz sagrada o ilumine, no abraço do Senhor, que você encontre uma visão melhor. Sylvester, por fim, estalou o dedo. Oxe! A uma velocidade incrível, o disco voou direto pelo pescoço de Nolan. Demorou alguns segundos para o sangue sair e a cabeça cair. A essa altura, Sylvester ergueu a palma da mão e criou uma bola de fogo tão quente que tremeluziu como o próprio sol, fazendo com que todos os observadores distantes fechassem os olhos. SHHH. Sylvester jogou a bola de fogo na água e, em um instante, toda a massa se vaporizou. Estrondo. Uma gigantesca explosão se formou a partir da vaporização, tão alta e vasta que todo o solo tremeu. A cidade sentiu um grande terremoto e o rio Snake se agitou violentamente. O som e as ondas de choque varreram a muralha da cidade, jogando os soldados no chão ou até mesmo arremessados da muralha de volta para a cidade. Eventualmente, a grande nuvem de vapor desapareceu e revelou os efeitos da batalha todos. Sylvester permaneceu sozinho, o halo brilhante brilhando radiante atrás de sua cabeça. As asas metálicas do anjo se estendiam amplamente em suas costas e a lança em sua mão direita estava firme. Ao seu redor havia uma cratera gigantesca, tão grande que logo poderia ser chamada de lago. Um reino caiu tão rápido. O que eu costumava ver como inimaginável, agora parece muito fácil. Esse é o sentimento assustador que corrompe a mente dos poderosos. Esse sentimento, esse poder de decidir o destino até mesmo dos grandes magos com facilidade. E em breve, com minha Elder Magic, nem mesmo os magos supremos de nível superior serão um páreo para mim. Tenho que manter isso sob controle, não posso perder minha humildade. Sylvester olhou para o céu e apertou a mão livre. Maxi. Por que seu coração está batendo bumbum de novo? Você está bem? Mirage perguntou de repente quando pousou no ombro de Sylvester.
Ele permaneceu no céu durante a batalha enquanto Sylvester se preocupava com sua segurança. Sylvester sorriu e deu um tapinha na cabeça peluda. Shonky, depois disso, vamos ver mamãe e Sir Doloren. Já se passaram 6 anos. Sim. Big Mom e Doll Doll, vamos comprar presentes para eles também. Outros podem me invejar ou temer, mas pelo menos conheço 2 pessoas que sempre me verão como eu era há 20 anos. Vamos fazer isso. Mas mais algumas cabeças precisam cair primeiro. Sylvester começou a caminhar de volta para a cidade. Sim. Mirai concordou, animado demais para conhecer Xavier. Chup chup, mais cabeças para cair. Tweet Pop capítulo 528. Sylvester terminou a batalha com facilidade e chegou à muralha da cidade. Os soldados perderam a vontade de lutar contra ele e olharam fixamente para seu rosto enquanto ele avançava e abriu-os experimentaram da cidade. Depois disso, alguns homens do exército do Reino das Terras Altas entraram calmamente sem causar tumulto ou assustar ninguém. No entanto, aquele que liderou o exército não era o próprio rei Gland, mas sim um homem com cabelo preto e armadura poderosa montado em um garanhão alto. Eu sou Caecilius Silvanus. O homem de cabelo preto rugiu. Eu reivindico o trono de Riveria, e se alguém aqui quiser se opor a mim ou reivindicar a si mesmo, estou preparado para lutar. O silêncio ecoou pelas ruas. Até o barulho das armaduras dos soldados desapareceu. A cidade havia sido tomada sem guerra e eles se sentiram confusos sobre o que aconteceria a seguir. O que vai acontecer com eles? Não estou aqui para saquear esta terra, nem para tirar sua riqueza. Anos atrás, a família Riveria matou meu filho e hoje reivindico minha vingança, como seu novo rei. Você pode me seguir e viver em paz ou vá embora, se é isso que você deseja. Os soldados permanecerão soldados e os mercadores permanecerão comerciantes. Apenas a cabeça sob a coroa mudou. Uma vez que Caecilius parou de falar, o exército do Reino das Terras Altas começou a cantar em uma voz unida e estrondosa. Viva o rei Caecilius! Viva o rei Caecilius! Todos saudam o rei. Os soldados de Riveria não sabiam o que fazer. Contra quem eles deveriam lutar? Caecilius já era um visconde, o que significa que ele era um deles. Era uma confusão total para eles. E no meio dessa confusão, um grupo bem colocado e bem pago de soldados de Riveria começou a cantar com os soldados de Gland. Em nenhum momento, quase todo o exército de Riveria nas paredes começou a gritar. Hoje marca o fim do orgulho tolo da família Riveria. Não teremos mais inimigos, mas aliados e bênçãos, e nossa produção alcançará todo o sol. Caecilius continuou a restringir a propaganda, certificando-se de que aqueles que ouviam pelas frestas de suas portas sabiam como era seu novo rei. Nesse interim, Silvestre invejava alguns homens para cercar o mosteiro da cidade, pois ali também viviam pagãos. No entanto, as mães brilhantes que viviam lá eram membros do grupo de coleta de informações de Xavier. Então Sylvester deu-lhes a tarefa de restringir a palavra de que o rei Conrad havia ficado do lado dos demônios. Ninguém jamais questionou as palavras de uma amável e amorosa mãe brilhante, e essa foi a chave para uma rápida mudança de poder. Isso foi feito de forma brilhante, Sylvester. King Gland elogiou enquanto caminhava ao lado de Sylvester, enquanto uma longa procissão se dirigia para River Castle. Não tínhamos que levantar uma única espada. Claro, eu estava planejando isso por quase uma década, respondeu Sylvester, olhando para as casas localizadas nas laterais. Ele fez sua auréola parecer clara naquele momento para que os plebeus percebessem seu novo rei como divinamente transmitido. Tenho pena do primeiro guardião da luz na Terra Santa. King Gland disse brincando. Ele escolheu a hora errada e o adversário errado. Infelizmente, Sylvester não encontrou nenhuma alegria nesse pensamento. Vamos discutir isso quando chegarmos ao Reino das Terras Altas, Sua Majestade. Receio que Niel não seja nosso oponente final, e há algo que você deve saber sobre a história do nosso mundo. King Gland ficou sério e não mencionou mais o assunto. Então você está vindo. Já estamos tão perto e prefiro não ser repreendido pela mamãe por não ter vindo vê-la. Ao mesmo tempo,
Devemos dar a Niel algum tempo para respirar. Devo forçá-lo a sair da Terra Santa e lute conosco lá fora, em qualquer lugar. Sylvester disse, mas se compôs a elaborar todo o seu plano. Havia muitos ouvidos ouvindo. Tocar. Tocar. Assim que cruzaram o grande fosso para entrar no River Castle, Sylvester sentiu algo cutucar seu ombro. Ele olhou e descobriu que era um pássaro morto-vivo do bispo Lazark. Preocupado, ele rapidamente pegou e desamarrou a carta. Lord Bard, Ducado de Ironstone, se rebelou contra a Gracia e se juntou à Terra Santa. Ironstone era a região mais rica e populosa, Lord Bard. Quais são suas ordens? A rainha Isabela está bastante ansiosa. O bispo Lazark. Sylvester suspirou e jogou o cabelo para trás com uma das mãos. Claro. Eles ainda devem estar insatisfeitos comigo desde que matei o príncipe Daimon Gracia e sua esposa a bruxa. Os senhores tiveram que pagar muito resgate para ganhar sua liberdade. Por que não atacá-los? O exército já está preparado. King Glan perguntou, estalando os nós dos dedos. O homem provavelmente estava ansioso por alguma ação. Mas Sylvester tinha planos diferentes. Não há necessidade. As vidas de todos os senhores do Ducado de Ironstone já estão ao meu alcance. A qualquer momento, sob meu comando, posso matar cada um deles. Vamos nos preparar para nossa batalha principal por enquanto. O ombro do rei Gland caiu. Sylvester, eu invejo sua inteligência afiada, mas às vezes, tudo que um homem quer é desferir alguns golpes fortes. A hora chegará em breve, Vossa Majestade. Receio que todos os especialistas tenham caído em seus grandes planos até então. Disse o rei Gland. Estou muito feliz por estarmos do mesmo lado. Sylvester riu por dentro, compreendendo lentamente que tipo de entidade apavorante ele havia se tornado para aqueles que o conheciam. E foi para sempre, pois os plebeus o viam com amor e carinho, e os senhores o viam com medo, exatamente como ele queria. Nenhuma batalha ocorreu e as pessoas ficaram ilesas. Na verdade, os soldados do rei Glan patrulhavam diligentemente as ruas para garantir que nenhum crime ocorresse e lentamente conquistaram a confiança do povo. Como carregavam a bandeira de Sylvester, o povo sentiu alguma certeza de que tudo estava acontecendo para o bem maior. Logo, rumores se espalharam rapidamente pela boca de Brightmotes. Na véspera do segundo dia, após a ocupação do Castelo Real, um grande número de plebeus foi convocado para se reunir diante do fosso do Castelo Real. A ponte levadiça foi baixada e 3 homens foram trazidos para a frente, nus, exceto por suas roupas íntimas, com as mãos fechadas com algemas de pedra escura. Traidores. Demônios. Os plebeus eram simples, e a propaganda de Sylvester assegurava que qualquer lado que ele defendesse pareceria justo. Ele era a figura orientadora para a bússola moral dos plebeus agora. Se ele apontasse para alguém e pedisse a morte, os plebeus obedeceriam. Caecilius apareceu em suas vestes reais e uma coroa na cabeça. Ele fez Conrad, seu irmão Rainer e o arcebispo da cidade se ajoelharem diante da multidão. Esses 3 homens, juntos, conspiraram com o demônio que agora está na Terra Santa. Eles traíram a fé e a humanidade pelo fascínio do poder e mais terras. Sua ganância era grande demais. Pagãos. As pessoas gritavam e algumas jogavam ovos podres e tomates. Acho que você deveria dar uma olhada a eles. Estavam prontos para sacrificar todos vocês e condenar a cidade inteira como pagã. O que acontece com essas terras? Você deve ter ouvido falar do artigo 66. Caecilius continuou, espalhando mais medo nos corações das pessoas. Mas eu descobri a tempo, e com a ajuda do filho de Solis, e meu irmão na fé, King Gland, nós os paramos. Mas não vou julgá-los, pois isso é algo que apenas o Supremo poderia fazer. Vossa Santidade, por favor, dê o seu julgamento. Sylvester assentiu e ficou atrás dos 3 homens ajoelhados. Suas línguas já haviam sido cortadas para que não pudessem falar. Eles estavam apenas dando um show para tornar Caecilius mais legítimo. Sylvester fez uma auréola atrás da cabeça e permitiu que as asas de metal se abrissem.
Suspiros saíram da boca de dezenas de milhares e logo o silêncio completo se espalhou. Falada com tanta frequência, a heresia não tem piedade. Pelo meu perdão, você é indigno. Não chore agora, pelos pecados que você cometeu. Abrace o Senhor, lá, você pode ser absolvido. Caecilius desembainhou sua lâmina e ficou atrás do arcebispo. Que a santa luz nos ilumine. Oxe! Baque! Caecilius então foi atrás do príncipe Rainer e fez o mesmo. Finalmente, ele ficou atrás do rei Conrad e com os olhos marejados. Até certo ponto, ele se sentiu mal pelo homem, mas, ao mesmo tempo, entendeu que para construir um novo mundo, algumas coisas precisavam ser destruídas primeiro. Que a santa luz nos ilumine, Conrad. Baque. A cabeça de cabelo loiro sujo rolou no chão, ensanguentando a superfície. Os plebeus que viram à distância simplesmente aplaudiram a visão. Era aterrorizante aos olhos de Caecilius porque ele viu com que facilidade as pessoas odiavam o homem que havia sido seu rei apenas alguns dias atrás. Ele sentiu que poderia ser ele se não tomasse cuidado no futuro. O único homem imune a tal destino era Lord Bard, mas, novamente, o bardo tinha inimigos muito mais preocupantes do que meros plebeus. Glória à Riveria. O rei Caecilius rugiu com sua espada apontada para o céu. Glória. Vida longa ao rei. Plebeus ecoaram em uníssono por seu novo rei. Logo, os corpos dos mortos foram levados de volta para dentro do castelo real e queimados em uma pira. O povo foi autorizado a realizar um festival de um dia para celebrar seu novo rei. Quanto a Sylvester, ele decidiu terminar sua missão. Caecilius, as esposas de Conrad e Rainer, se trancaram dentro de seus quartos. Não os machuque fisicamente. Apenas dê a eles algum veneno para dormir para uma morte indolor. Sylvester ordenou o novo rei. E abstenha-se de tomar quaisquer medidas drásticas, como abolir a escravidão. Primeiro, faça uma cerimônia de fidelidade, convoque todos os senhores para jurar lealdade a você, e mate todos os que rejeitarem. Entendido, Sua Santidade. Caecilius cumprimentou. Vou me abster de qualquer ação drástica antes do fim da Guerra dos Papas. Guerra dos Papas. Sylvester repetiu o termo do qual nunca tinha ouvido falar. Uma palavra que os plebeus usam para descrever a situação da Terra Santa, respondeu Caecilius. Isso não é bom. Eu não quero que eles vejam Niel como um papa. Sylvester sentiu a urgência de espalhar mais propaganda. Eu estarei indo para Eglan amanhã, Caecilius. Mas vou falar com você mentalmente a cada 6 horas. Caso surja uma oposição significativa, eu voltarei. Sylvester o assegurou. E ruse os 2 grandes magos restantes, mas não confie neles cegamente. Por último, conduza uma auditoria das Forças Armadas do Reino. Esteja pronto para agir, se necessário. Baque. Entendido, Sua Santidade. Caecilius saudou seriamente. Satisfeito, Sylvester deixou o homem sentado sozinho e pensando em seu próprio futuro. Sylvester tinha muito o que fazer de qualquer maneira, e a primeira coisa a fazer era falar com Gabriel para aumentar a propaganda. Maxi. Olha, outra chuva de papéis. Mirage voou do céu e pousou no ombro de Sylvester. Olha, tem o seu rosto nele. Meu. Sylvester pegou o cartaz de propaganda e o examinou. Isso é psicologia reversa brilhantemente feita. As pessoas vão hesitar em acreditar em Niel agora. Desta vez, o pôster continha uma longa mensagem, abordando diretamente as preocupações de Sylvester sobre o futuro próximo. Havia uma pintura de Sylvester com uma auréola, e atrás dele estava um demônio de cara feia com uma coroa escura, tentando agarrar a mitra de Sylvester. A mensagem foi: os demônios são divisivos. Eles mentem com a mesma facilidade com que respiram. Amanhã, eles podem alegar que o filho de Solis tem o sangue de um elfo, anão ou dragão, como se isso fizesse alguma diferença. Ele ainda não é o filho de Solis. Ele ainda não é o bardo mais poderoso. Ele ainda não é o papa legítimo. Então, na parte inferior, 3 palavras foram escritas em letras grandes. Cuidado com as mentiras.
Sylvester tentou pensar quem deve ter inventado isso. Gabriel não tinha ideia de seu sangue, e Sir Doloren estava em England. Então, deve ser o Lorde Inquisidor, aquele magnífico homem furioso. Tweet Pope capítulo 529. Em meio aos acontecimentos na Riveria, havia um único homem em uma jornada para desvendar um mistério. As origens do chefe Dantilus estavam envoltas em mistério. Nunca no passado houve um homem com tanto ódio pela fé de Solis, pelo menos não um ser humano. Nunca na história da igreja houve um homem no nível de mago supremo se posicionando contra a igreja enquanto vivia bem no quintal. O que causa isso? O que deu origem a tal raiva? Tinham que haver algo, pois os monstros não nasceram, eles foram feitos. Seu nome era Magnus Constantine, e o mundo conhecia por seu nome de guardião, Bloodline. As massas o temiam, e os amigos evitavam. Sua fé em Solis era inabalável, e era por isso que ele não podia aceitar nada além da vitória na tarefa em mãos. Ele seguiu pelas terras de Astsol para encontrar pistas. Para encontrar uma casa inicial do chefe Antilus. Em sua jornada recente, ele foi para o norte do que costumava ser o condado de Sambal, onde conheceu Sylvester. Em direção às encostas geladas da cordilheira Pentapiac, repousava um pequeno e pobre condado chamado Mondstadt. Ele continha uma cidade que agia como ponto de partida para qualquer um que se aventurasse na cordilheira Pentapiac através da estrada oficialmente pavimentada. No passado, a cidade não ganhava muito devido aos bárbaros da montanha, mas agora, uma corrida do ouro havia ocorrido nas montanhas. Então os viajantes eram numerosos. Sem trocar de roupa, pois estava muito orgulhoso dela, chegou à pequena cidade invernal de Mondstadt. O Blind Guardiã abriu caminho até a maior taverna para tornar sua presença conhecida e revelar ao povo que havia dinheiro a ser ganho se eles cooperassem com ele. Toda a música das guitarras e pianos dos bardos parou, a dança parou e as vozes de todos os homens e mulheres na taverna diminuíram. Os passos pesados de Bloodline deixaram marcas no chão de madeira, e sua figura imponente até intimidou o mais forte e o mais bêbado dos homens nas proximidades. Mas ele foi até o bar e colocou uma folha de papel enrolada sobre ele. Você o viu? O barman, um velho careca, olhou para o papel estremecendo. Eu já vi esse pôster. Antes. O homem? Bloodline perguntou claramente. Olhe atentamente. Qualquer um que me der uma pista sobre ele receberá 1000 graças de ouro. Bocas engoliram em seco e algumas ficaram secas. 1000 graças de ouro era uma quantia que nenhuma das pessoas lá tinha visto em toda a sua vida. Quem é esse? Alguns ousados se apresentaram para dar uma olhada. Mas no momento em que olharam para o rosto, eles engasgaram e recuaram. Como diabos, eles iriam contra o Antilus. Eles estavam por toda parte. E as pessoas sabiam disso. Bloodline percebeu as hesitações. 10.000 graças de ouro, se alguém me fornecer informações sobre este homem. Era uma quantia inimaginável de dinheiro. Mas era algo que podia fazer as pessoas correrem todo tipo de risco. Bom, se perder. Um bêbado de repente jogou sua caneca de vidro em Bloodline, derramando álcool no homem santo e quebrando o vidro. Seu tipo não é bem-vindo aqui. Seus fers. Bloodline olhou para trás e se levantou, eventualmente caminhando para ficar diante do bêbado. O homem era frágil, com roupas esfarrapadas e parecia totalmente envelhecido. Sua santidade, Lord Bar derrotou os bárbaros da montanha. Ele abençoou esta terra com riqueza. Como isso nos torna bestas? Bloodline perguntou, segurando-se para não acabar com o homem diante dele. O velho resmungou. Uma boa ação não justifica décadas e séculos de negligência, assassinato e estupros cometidos por sua espécie. Costumávamos pensar que os nobres eram a pior raça, mas vocês provaram que estávamos errados. Todos nós aqui já ouvimos sobre o estupro da Rocha Negra. A multidão começou a murmurar entre si. Oh, Rocky! Esses são apenas mitos e lendas feitas para manchar o nome de Solis. O barman berrou, repreendendo o bêbado. Peça desculpas ao Lorde Guardião. Puh. No entanto, o bêbado chamado Rocky cuspiu nas botas de Bloodline.
Não, a menos que a Terra Santa peça desculpas. E não é um mito. A família da minha tia-avó morava lá. Onde eles estão agora? Nenhum de vocês terá uma resposta. Olhe para trás. Alguém de seus ancestrais deve ter se perdido também. Abraçou-e. Bom. Bloodline, finalmente enfurecido, agarrou a cabeça de Rocky com sua mão coberta pela manopla. Ele levantou o homem bêbado no ar, perto de sua viseira com as órbitas sangrando. Você me amaldiçoa, eu aceitarei. Mas não vou tolerar suas palavras vis para meu senhor, nem qualquer desrespeito. Vá em frente. Rocky zombou. Matem-me. É isso que vocês, pestes, fazem. Ao invés de abrirem os olhos, vocês matariam qualquer voz de dissidência legítima. Mas eu. Não. Temo vocês. Bloodline permaneceu imóvel por alguns segundos antes de abaixar suavemente o homem e sair da taverna. As pessoas ao seu redor se ajoelharam e pediram desculpas, com medo de que todo o condado fosse destruído naquele dia. No entanto, Bloodline saiu silenciosamente na estrada nevada, desaparecendo na distância. Ele se moveu mais para o norte, quase até a borda das montanhas. Lá, ele olhou para as paredes quebradas e os restos do que costumava ser uma próspera vila. Aldeia Blackrock. Bloodline murmurou suavemente e se ajoelhou onde ficava o salão da vila, o local onde ele uma vez esteve 2 séculos atrás como um inquisidor geral, quando ele ainda tinha olhos e testemunhou a loucura diabólica da Inquisição. Ele cavou suas garras na neve e tocou a terra embaixo. Ele pegou um punhado de lama, ainda vermelho. O sangue deles ainda perdura. O homem com olhos lacrimejantes de sangue, Bloodline, olhou em volta, e seus ouvidos sentiram os ecos dos muitos gritos, súplicas de mulheres, lamentos de crianças e risos de inquisidores, tão vívidos quanto no dia em que aconteceu. Ele se levantou e caminhou em direção a outro pedaço de terra. Era totalmente plano e todos os prédios ao redor agora eram escombros. Oxi! Bloodline balançou sua espada gentilmente e removeu toda a neve, revelando o chão queimado como se uma explosão tivesse ocorrido ali. Naquela noite. Aquele arquimago. Mas eles não se parecem em nada. Ele tinha cabelos loiros e olhos dourados. Ele foi morto pelo comandante. Bloodline sentou-se com um olhar tenso sob o visor. Ele olhou para a palma da mão. Com estas mãos, coloquei seu corpo para descansar na pira. Um mero arquimago, poder de um supremo, como ele adquiriu. Clank. Finalmente, querendo tomar uma respiração calmante, Bloodline removeu sua viseira. Suas pálpebras fechadas não continham nada dentro, e o sangue continuou a escorrer, manchando todo o rosto de carmesim. Mas isso estava longe de sua preocupação, pois ele se lembrava de sua maior desgraça. Não pode ser ele. Um mero chefe de aldeia. Muito longe do dilema de Bloodline, no reino de Gland, Sylvester desceu em direção a Sun City, a capital do reino, onde Chavis e Dolorin permaneceram seguros e escondidos. Isso é emocionante. King Gland exclamou enquanto caminhava ao lado de Sylvester, centenas de metros no ar em Lightchiles. O homem havia deixado seu exército sob os cuidados de seus comandantes por um curto período e decidiu acompanhar Sylvester e Gland. Mal posso esperar para voar um dia, disse Sylvester, compartilhando a alegria de ver a paisagem de tal altura. Acho que você deveria dar uma olhada. As sobrancelhas do rei Gland se ergueram. Esta é uma declaração de alcançar a magia suprema em breve. Eu gostaria de poder, respondeu Sylvester. A estrada à minha frente ainda é longa e árdua, e ainda estou aprendendo. Mas conheço um novo truque e, se conseguir, talvez consiga voar sem atingir o posto. Nesse caso, não escolhi o padrinho errado para meu filho. Aquele pirralho, Trinity o mimo demais. Devo garantir que ele não se torne como aqueles senhores lascivos mimados. O rei Gland cerrou o punho. Sylvester riu. A cena o lembrou de sua própria vida passada. As brigas com Diana eram irritantes, mas ao mesmo tempo cativantes, observando-a ficar com raiva por pequenas coisas, mesmo quando ambas eram espiãs com coisas maiores para resolver. Afinal,
Quem discute sobre toalhas molhadas na cama quando se tem um general para assassinar? Mas eles fizeram isso, e ele gostou, então ele nunca corrigiu seus erros. Logo, quando começaram a descer sobre Sun City, Sylvester sentiu uma onda de nostalgia invadi-lo. Ele olhou mais para o sul do céu, em direção ao horizonte. Ali repousava a vila deserta, onde sua história havia começado há 25 anos. Desde o primeiro dia, a única pessoa que esteve ao seu lado foi Xavier e, naquele momento, ele sentiu um profundo desejo de vê-la rapidamente abraçá-la. Tantas vezes, ambos chegaram perto da morte, mas, finalmente, o objetivo final parecia ao seu alcance. Mirar. Assim que os dois se aproximaram dos jardins do telhado do Castelo Real, os soldados ficaram alertas e apontaram seus arcos e lanças para os dois. É o seu rei, seus nanicos. King Gland explodiu. 5 voltas no terraço do castelo, agora. Porra. As maldições reverberaram entre os soldados. Sylvester se divertia com a forma como o rei Gland tratava os soldados, mas só sentia o cheiro de amor, adoração e respeito que emanava deles. Parecia que King Gland era de fato uma figura paterna para todos. Baque. Por fim, eles pousaram. Os cavaleiros rapidamente se ajoelharam para recebê-los, e alguns tentaram olhar furtivamente para Sylvester, o homem misterioso que nunca tinham visto antes. No entanto, alguns certamente o reconheceram ao fazer uma saudação da igreja. Reverie agora é um aliado. A campanha foi um sucesso. Vai e espalhe a palavra, rapazes. O rei Gland comandava os homens. E onde está sua rainha? Você voltou. Prima de Gland, Gladius chegou rapidamente. Sua Majestade está na sala do trono, Vossa Majestade. Ela está se dirigindo ao tribunal na sua ausência. Surgiu um problema relacionado aos fazendeiros. Houve falta de chuva nas regiões do interior e os fazendeiros buscaram isenção de impostos. E a brilhante mãe Xavier? Perguntou Silvestre. Gladius reconheceu facilmente Sylvester e respeitosamente abaixou a cabeça. Ela está no mosteiro dentro do castelo, Santidade. Ela passa a maior parte do tempo lá. Orando por mim, eu a conheço muito bem. Sylvester sorriu e se dirigiu para vê-la imediatamente. Vejo você mais tarde, Sua Majestade. Junte-se a nós no refeitório. Teremos um banquete. Inicialmente, Sylvester agiu com calma, mas uma vez fora de vista, ele correu mais rápido do que qualquer olho poderia ver. Em seu ombro, Mirage uivou animadamente como um lobo por algum motivo. Sim. Vamos Lou. Grande mãe. Alô. Sylvester sorriu e quis dizer a mesma coisa que o velho gato fofo. Mas concentrou-se no caminho e rapidamente chegou às portas do mosteiro. Ele não perdeu um único segundo extra e abriu as portas lindamente esculpidas. Oxi! Sua velocidade foi tão grande que a porta gerou uma poderosa rajada de vento, varrendo todo o salão do monastério, apagando todas as velas que ali estavam, e afogando o salão na escuridão. Isso fez com que a forma de Sylvester aparecesse como uma sombra escura diante de uma fonte de luz radiante. Suas feições não eram visíveis. Sylvester continuou sorrindo, pois já havia visto uma mulher rezando diante do sigilo de Solis. Milhares de milhas eu viajei. Centenas de mistérios eu desvendei. Eu lutei e venci rapidamente sempre que lutei. Mas a sensação de desejo me manteve abalada. Infelizmente, fiz o que tinha que fazer e corri de volta. Os anos se passaram, mas nunca perdi a noção. Habilidades maravilhosas que tentei aprimorar. Cercado por muitos, mas ainda me sinto sozinho. Não havia halo, nem teatralidade. Sylvester falou de seu coração. Ele percebeu as fungadas suaves à frente e não conseguiu mais sair do quarto na sombra. Foto. Seus dedos fizeram um som e todas as velas voltaram para o fogo, mais fortes do que antes, mais quentes do que nunca e mais brilhantes do que nunca. Sylvester. Sylvester. Meu. Sylvester. Respirando fundo, Xavier, com os olhos marejados e rosto exausto, correu em sua direção. Ele não perdeu tempo e fez o mesmo, mas mais rápido.
A distância entre eles instantaneamente diminuiu, e o menino finalmente encontrou o caloroso abraço de sua mãe. Apertados nos braços um do outro, os olhos de Xavier deixaram seu ombro encharcado. Sylvester, apesar de suas melhores tentativas, não pôde deixar de derramar algumas gotas também. Ela acariciou seu cabelo dourado, suas costas e depois seu rosto. Ela olhou para seus olhos, para seu nariz e para seus braços. Este era realmente Sylvester. Isso não foi um sonho. Ele havia se tornado um homem magnífico. Seu Sylvester, seu lindo filho. Sylvester enxugou as lágrimas dos olhos de Xavier e sorriu para animá-la. Mas no final, um beijinho suave de segurança em sua testa fez o trabalho, fazendo-a sorrir e rir. Senti sua falta, Max, repetiu Xavier, abraçando novamente. Sylvester concordou, sentindo o mesmo. Perdoe-me, mãe. Levei muito tempo, mas, finalmente, estou de volta em casa. Minha casa. Tio Pop capítulo 530. Sylvester puxou Xavier para que ela se sentasse de lado para que pudesse conversar em paz. O salão do mosteiro estava vazio, então eles não se preocupavam com alguém os perturbando. Bom, eu também abraço. Xavier sentiu algo pular sobre ela e se enrolar em seu pescoço. Foi uma sensação fofa muito quente e macia. Isso trouxe grandes sorrisos ao rosto dela quando ela conheceu quem era. Lord Shonky, você está bem? Muito bem. Mirage gorjeou e abraçou com mais força. Senti saudades da grande mãe. Ela riu e acariciou pelo macio de Mirage, embora não pudesse vê-lo. Obrigado por cuidar de Max. Tenho certeza que você o ajudou muito todos esses anos e lhe fez companhia. Vou fazer seu prato favorito para retribuir sua gentileza. Sério? Sim. Eu ajudei muito. Max sempre precisa de mim para voar isso ou aquilo. Ah! Eu também posso voar agora. Big Mom. Vou te mostrar. Mirage recuou do abraço de Xavier e começou a voar. Mas o pobre menino esqueceu que apenas Sylvester podia vê-lo, e Xavier só podia ouvir uma voz excitada. Ele me manteve, murmurou Sylvester. Então acho que ele merece alguns mimos. Mas chega de falar de mim, como vai você? Como tem passado? Estou bem, respondeu Xavier, sem querer soltar sua mão. Sua santidade garantiu que eu nunca fosse incomodado por ninguém, e os inquisidores me mantiveram segura. Eles me protegeram de todos os tipos de ataques, diretos ou indiretos, além da solidão. Não enfrentei nenhum problema, Max. Foi um alívio, mas Sylvester se lembrou do incidente dos elfos tentando sequestrá-la. Eu enviei uma carta para ele além do mar. Eu precisava de sua ajuda para parar a Guerra dos 1000 Anos por um ano para que eu pudesse me concentrar na batalha aqui. Espero que você não se importe. Xavier ficou surpresa, mas conseguiu aceitar a realidade. Eu entendo sua situação, querida. Você não precisa se desculpar por isso. Ele não é um homem mau, e eu estou bem ciente disso. Ele invejou aqueles homens para me pegar porque estava preocupado com minha segurança com você. Ido. Eu acredito que sim. E agora o segredo está aberto, revelou Sylvester abruptamente. O grão-senhor inquisidor voltou e descobriu. Mas consegui fazê-lo entender que ainda defendo Solis. Acredito que muitos outros na Terra Santa também sabem disso agora, mas estão com muito medo de fazer algo abertamente. Os homens pai provavelmente enviaram para atacar você não morreu instantaneamente. Acho que alguns deles foram interrogados por São Cetro e falaram mais do que o necessário. Xavier engasgou de horror, com as mãos cobrindo a boca. Seus olhos arregalados esquadrinharam ansiosamente os arredores enquanto se aproximava de Sylvester. O que você vai fazer agora? Provar que a Terra Santa está mentindo. Essa é a melhor aposta. Já comecei a trabalhar nesse sentido, mas vai ser difícil. Por isso tenho que assumir o trono o mais rápido possível, para controlar os estragos. Até então, quero que você sujeito aqui neste castelo sob a proteção de Sir Doloren. Ele disse severamente, não como sugestão de um filho, mas ordenou como um clérigo. Mas sem desculpas. Sylvester interrompeu. Eu sei que você quer estar ao meu lado, mãe.
Mas não podemos ignorar o fato de que o primeiro alvo de nenhum de nossos outros inimigos seria você. Porque eles sabem que uma vez que ter você, eles podem me influenciar facilmente. O mesmo vai para Sir Doloren. Então fique seguro enquanto eu ganho esta guerra. Xavier suspirou, os ombros caíram em derrota. Já se passaram 6 anos. Se mais alguns meses é o custo de uma vida melhor, vou cumprir suas palavras, Max. Eu sei que você nunca errou. Eu confio em você. Obrigado. Sylvester se segura, estendendo a mão para ela. Vamos para o refeitório. Mas primeiro vou falar com Sir Doloren. Então vou deixar você com isso. Vamos conversar de novo à noite. Xavier soltou sua mão e saiu do mosteiro. Ela queria ficar, mas entendia que havia muitas coisas mais importantes a fazer primeiro. Sylvester foi para o campo de treinamento depois de conhecer Xavier e conheceu Sir Doloren lá. O homem estava instruindo as crianças sobre como segurar melhor uma espada. Havia jovens de 3 a 10 anos de idade, claro. O príncipe herdeiro do Reino das Terras Altas, Rex, também estava lá. Sylvester pegou uma espada real sobressalente do armário de armas e caminhou para o campo aberto. Com um grande sorriso no rosto, ele provocou Sir Doloren desesperadamente. Ah, quem pode lutar com este pequeno padre? Tudo o que vejo são crianças ao meu redor. Ting! Instantaneamente, uma espada foi desembainhada da cintura de Sir Doloren. O careca cavaleiro com olhos de visão do futuro lançou sua espada para Sylvester, sorrindo brilhantemente. Bem-vindo de volta. Sylvester assentiu e assumiu uma postura de luta diante do homem, com um sorriso malicioso no rosto. Saudações, Sir Doloren. Acho que você também ficou mais forte nos últimos 6 anos. Por que não testamos isso? O coração de Sir Doloren disparou. Sua expressão revelou toda a emoção que sentiu. Mesmo que ele tenha se comunicado com Sylvester nos últimos 6 anos, isso sempre o deixou com uma sensação de preocupação. Mas, finalmente, vê-lo face a face trouxe-lhe paz. Muito bem, eu vou primeiro. Sir Doloren brandiu sua lâmina ferozmente. Choque. Faíscas voaram ao redor deles quando o metal fez contato. O som se seguiu, apavorando os jovens estagiários. Mas meninos eram meninos e, aparentemente, algumas meninas também assistiam a tudo de lado com entusiasmo. Sir Doloren. Pare com isso, pirralho. Príncipe Rex rugiu. Quem ele pensa que é? Sir Doloren riu. Ele não reconheceu você. Sylvester olhou para o jovem príncipe de 6 anos, loiro e de aparência ingênua, uma imagem cúspide de uma mistura do rei Gland e da rainha Trinity. Ting. Eles se enfrentaram novamente. Sylvester foi muito fácil, pois ambos sabiam que ele era forte demais para Sir Doloren. Ele já o havia superado, muito antes de ser capturado pelos canibais. Sim. Príncipe Rex torceu por Sir Doloren. Esfaqueie aquele loirinho. Quem ele pensa que é para desafiar minha incrível professora? Sylvester sentiu-se cada vez mais divertido com o afilhado. No entanto, ele não disse nada, querendo ver sua reação mais tarde. Em vez disso, Sylvester se concentrou em ver onde Sir Doloren havia chegado até. O homem não possuía um talento muito alto, mas com olhos de visão do futuro, ele tinha potencial para se tornar um espadachim perfeito. Sylvester aumentou sua velocidade, golpeando tão rápido que as crianças ao lado não podiam ver para onde as lâminas estavam se movendo. Sir Doloren também começou a se sentir oprimido enquanto tentava contra-atacar cada golpe aparando. Choque. Choque. A cada golpe, bem na hora, Sir Doloren posicionava sua espada para bloquear a lâmina de Sylvester. No entanto, quando Sylvester começou a ir ainda mais rápido, ficou difícil para o velho inquisitor Wizard Knight. Mesmo que Sir Doloren pudesse ver o futuro e saber de onde vinha o golpe, seu corpo não era forte o suficiente para se mover no mesmo ritmo. Estou impressionado. Sylvester estava satisfeito, no entanto, pois havia exercido a velocidade de um cavaleiro diamante, o segundo posto mais alto entre os cavaleiros. Sir Doloren sentiu o mesmo, ainda mais, com um sentimento de orgulho. Eu vejo isso claramente agora.
Chegou a hora. Você é forte o suficiente para ser o que você queria se tornar. Baque. Sylvester soltou a espada de sua mão, fazendo parecer que havia escorregado por engano. Ele não queria menosprezar Sir Doloren na frente das crianças. Acho que você deveria dar uma olhada, Simar. O príncipe Rex rugiu naquele instante, cheio de emoção. Ele correu e pegou sua espada de madeira e começou a bater no bloco de treino de madeira. É isso que é lutar. É disso que estou falando. Ah! Ah! Em breve serei o maior guerreiro do mundo. Todas as donzelas devem me chamar de irmão mais velho, e os meninos devem se curvar. Ah! Sylvester lançou um olhar sério a Sir Doloren. O que aconteceu com a cabeça dele? O único olho de Sir Doloren estremeceu, sentindo-se envergonhado. Ele é tão excêntrico quanto o rei Gland, mas tão inteligente e gentil quanto a rainha. Aparentemente, ele admira seu ídolo um pouco demais e quer se tornar ainda maior do que ele um dia. Quem é o ídolo dele? Sylvester perguntou. Você, é claro, seu padrinho, o filho de Solis. Sir Doloren respondeu, tornando o incidente ainda mais divertido. Sylvester se conteve para não cair na gargalhada. Oh, mal posso esperar pelo jantar agora. Logo, a escuridão tomou conta do mundo lá fora, e todo o castelo real se iluminou com tochas ou cristais de luz. Luzes de alta intensidade e amplo alcance também foram instaladas, colocadas em pontos-chave nas torres dos limites do castelo. Foram feitas com a tecnologia usada por Sylvester na fabricação dos lasers Solarium para matar Bloodlings. Dentro do castelo, os servos corriam freneticamente, alguns trabalhando para decorar a mesa de jantar e outros olhando secretamente para o refeitório. A multidão consistia principalmente de criadas, já que a maioria delas nunca tinha visto Sylvester antes, não em seu auge. Ele era bonito, como nenhum homem que eles já tinham visto, e quando perceberam que ele era praticamente o próximo Papa, o fascínio se intensificou além da medida, pois um envolvimento romântico com um belo Olimã era semelhante a um incitante fruto proibido. Boa! Eu ouvi sobre o que aconteceu no campo de treinamento. King Gland caiu na gargalhada. Deixa aquele pirralho vir com a mãe dele. Vou apresentá-lo a você, oficialmente. Eram apenas Sir Doloren, Sylvester, King Gland e o irmão mais novo do rei, Gladius, sentados à mesa, esperando que os outros chegassem. Vamos nos encontrar em seu solar depois do jantar, Sua Majestade. Sylvester sugeriu seriamente, mudando de assunto por um tempo. Com a rainha, Sir Doloren e mamãe. E se possível, Lord Ennard Blackheart também. Tenho algumas coisas para compartilhar e alguns assuntos sobre o futuro para discutir. Nesse caso, não vou beber nada esta noite. Exceto um copo. King Glan encheu sua taça de vinho até a borda e colocou a jarra de lado. Nesse momento, as portas se abriram e a rainha Trinity chegou. Ao seu lado estava a Xavier, e o príncipe Rex caminhando entre eles, mantendo um enorme sorriso no rosto enquanto segurava a Xavier e a rainha pela mão. Ei! Sir Doloren é incrível. Ele é o melhor professor. Abruptamente, o príncipe Rex parou de falar e notou Sylvester sentado ao lado de Sir Doloren na mesa. Ele deixou as mãos e correu para a frente, apontando o dedo. Que é quem? Quem deixou você sentar aqui? Sir Doloren derrotou você. Bom. King Glan não perdeu tempo antes de bater com o nó do dedo na cabeça de Rex. Pirralho, eu nunca te ensinei a agir assim. Você tem alguma ideia de quem é esse homem? Essa loira? Bom. O pobre Rex ganhou mais um caroço inchado na cabeça do rei. Você também é loirinho. Eu também sou loirinho. E esse loirinho é Sylvester Maximilian, bardo do Lorde, filho de Solis. Seu padrinho. Que? N de jeito nenhum. As perninhas de Rex começaram a tremer. Baque. Rex caiu de bunda, olhos arregalados e lábios contraídos. O que eu fiz? Sylvester acompanhou a peça, agindo com raiva. Rapaz, por sua heresia contra mim e pela fé de Solis, eu te declaro. Não me desculpe. Rex saltou para ficar de pé e agarrou a mão de Sylvester. Não me excomunista. Minha vida será arruinada. Eu irei.
Sylvester fez uma auréola aparecer atrás de sua cabeça e agarrou as bochechas de Rex com as duas mãos. Eu te declaro. Não. Rex quase chorou. Sylvester começou a puxar suas bochechas. Extremamente fofo. PFFT. A rainha Trinity não aguentou mais e riu baixinho. Rex olhou para a esquerda e para a direita, confuso e chocado. Boa! Rei Gland errou. Eu não sou ex-comunista. Rex limpou as lágrimas e segurou a mão de Sylvester. Ah! Não, e excomungado, não ex-comunista. Rex floresceu com um sorriso brilhante. Então, você vai me ensinar a lutar. Sylvester bagunçou a cabeça do menino. Só se você puder responder uma pergunta. Sim. Eu me preparei para este dia. Rex estufou o peito, confiança transbordando em seu cheiro. Pergunte-me qualquer coisa, padrinho. Sylvester ficou sério e olhou nos olhos azuis do menino. Você gosta de mel, padrinho? Isso é uma pegadinha. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.